Vá com Deus, Marília Mendonça. E aí seguem, é claro, a gente ao longo dessa cobertura especial vai atualizando com mais repercussões, o que os artistas, à medida do possível. Começo contigo, Miguel Ângelo, querendo entender exatamente, com as imagens que a gente já tem até aqui, o que a gente pode dizer, né? O que acontece? Absolutamente prematuro. Nós não temos como saber causas de acidente ainda, essa investigação leva tempo. É claro que sempre tem indícios, alguma coisa, mas se alguém afirmar que sabe o que aconteceu, está chutando. Não é verdade. O que nós podemos afirmar com certeza o avião, o modelo King Air, é um modelo muito seguro, um modelo experimentado, um modelo bastante voado no mundo todo, conhecido, da Beechcraft. O modelo é um C-90, é um King Air, tem muitos voando pelo Brasil. O extremo nível de confiança que esse avião proporciona. Então, fica difícil nós dizermos agora, olha, aconteceu isso ou aquilo. Independentemente de qualquer coisa, nós temos que lamentar o acidente, independentemente de ser efetivamente a morte das pessoas, não só da Marília Mendonça, dos pilotos, do produtor que estava a bordo, mas o que nós afirmamos acerca do acidente é prematuro. O que nós podemos afirmar, com certeza, o Seripa vai investigar isso aí a fundo e, quando tiver alguma informação, vai tornar público. Tornar pública, as informações serão publicadas. Há pouco a gente conseguiu ver algumas características, e aí a gente pede a impressão de vocês. É claro que não é nada em relação nem definitivo em relação a esse acidente, que é claro precisa de uma melhor investigação. Gerardo Portela, para você também, na medida do possível, uma boa noite. Você viu aí as imagens, a gente está recuperando essas imagens, são transmissões ao vivo, via internet, dessa tragédia. Como disse bem o comandante Miguel Ângelo, é claro, qualquer acidente é trágico, é claro que esse ganha uma repercussão maior diante da notoriedade da cantora e do carinho que boa parte da população brasileira tinha por ela. Gerardo, boa tarde. Boa tarde, estão me escutando bem? Espero que Ouvindo, sim. perfeito. Ok. Bom, qualquer acidente, né, você só pode afirmar algo, e inclusive as questões legais só podem imputar culpa ou penas após a investigação. Isso é discutível, é um assunto de engenharia, mas uma crise ela é composta de vários elementos, mas a gente pode reunir em três. Primeiro são as informações, passo a passo, até chegarmos à informação tecnicamente apurada. Isso é distorcida. É disso que queremos fugir. Mas o fato é que essa aeronave parece-me bastante preservada após um choque com rochas. Tá? Parece-me não demonstrar ter havido explosão, incêndio. Isso pode ter acontecido por acaso, por alinhamento, não existe acaso, alinhamento de fatores, né? Ou pode ter sido um bom trabalho do piloto. Ele vislumbrou um local com água, uma região aparentemente sem popular. E a gente sabe que há requisitos diferentes, não são melhores nem piores, são diferentes. Uns mais rígidos, porque envolve a vida de muitos passageiros e a coletividade, e outros mais flexíveis, porque parte desses riscos são assumidos por aquele que faz o afretamento. E aí é que mora o perigo, usando uma expressão popular, né? Porque a gente vem de uma sequência, nós tivemos personalidade, e quando você tem uma personalidade, aí a minha área é fatores humanos, o VIP, ele modifica o ambiente onde ele entra, né? Aquela pessoa, a autoridade, o candidato a presidente, né? Como aconteceu no Brasil recente, o ministro do Supremo, o artista famoso, ele pode ter uma agenda muito observada, com a mídia toda esperando por ele, e isso exerce, sim, pressões que o piloto é treinado para não ceder a essas pressões, porém, as pressões estão lá. E isso também é um outro ponto a ser levantado.
Mais uma vez, só a investigação vai poder dizer se isso realmente é relevante ou não, mas temos um histórico de informações, inclusive um caso mais recente, né, do nosso, assim, querido pela... Essa região de Minas Gerais, onde o avião caiu, existe alguma característica em relação a essa localidade? O que o senhor pode dizer para a gente? Eu voei bastante nessa área em outros tempos, voei aviação geral também, nessa região, ali na região de Ipatinga, Caratinga, o Vale do Rio Doce, eu conheço de outras épocas, né? Mas a geografia, a geologia não mudou de lá para cá. Mas quer me parecer que não tenha havido a influência de condições meteorológicas, eu desconheço lá no momento, mas quer me parecer isso. E o que o Geraldo afirmou tem fundamento. É bastante forte a possibilidade, eu estou botando alguma condicionante exatamente para não fazer uma afirmativa. Certo. É bem provável que não tenha havido um CFIT ou uma colisão, uma perda de controle em voo e uma queda. Normalmente, quando há um acidente que nós, no jargão da aviação, a gente diz entrou voando, dificilmente o avião fica intacto, fica inteiro como esse está, embora tenha se quebrado, mas não totalmente. Então, seguramente não houve um CFIT, como mais conhecido CFIT, que é o avião se chocar com a aviação geral e aviação de táxi aéreo e aviação comercial. Os padrões que regem a aviação comercial, o 121, a aviação das grandes empresas aéreas, são elevados, sem dúvida, mas os táxis aéreos, essa aeronave era um táxi aéreo, também tem os padrões elevados, a ANAC controla, a ANAC fiscaliza, regulariza e fiscaliza tudo isso aí, todos os táxis aéreos, em sendo fiscalizados, Desaceleração, o que ocorre exatamente para o nosso público poder entender? Olha, eu não sou O porto de Caratinga, né, na verdade a cidade de Voporanga, teve dificuldade para aterrissar e tentou uma aterrissagem forçada aqui na zona rural, num local aqui de onde está situado um condomínio. Existe uma cachoeira no local com bastante água, muitas pedras. Então essa aeronave ela colidiu contra essas pedras e infelizmente as 5 pessoas que encontravam-se no interior da aeronave, inclusive a cantora Marília Mendonça, vieram a óbito. Tá aí o relato do Jetterson, representante da Polícia Militar. Ele falava, não é, comandante, sobre essa proximidade do aeroporto. Ele relata, então, a tentativa de um pouso forçado, o avião colidiu com as pedras e, é claro, a gente não sabe exatamente qual foi a causa exata, o que provocou a morte da cantora Marília Mendonça e os outros ocupantes dessa aeronave. Mas dá para apreender algo por esse relato da Polícia Militar? Desculpa, Diego. A gente ouviu o relato do policial militar, ele falava... Seu dinheiro, a indústria de refrigerante.